Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme, eu tô aqui hoje com o Henrique e com o Matheus, e eu vou dar início à apresentação do nosso projeto EE Game Inclusão com Diversão, que tem como orientador o professor Francisco Rodrigues. Nós somos do terceiro ano de Informática do Colégio Técnico de Campinas, o Cutuca. Eu vou começar falando um pouco sobre o que motivou a gente a pensar nesse projeto e o que deu origem à nossa ideia nesse projeto. No início de tudo, a gente queria fazer um projeto que atendesse a sociedade de uma certa forma, que a gente conseguisse contribuir para uma evolução da sociedade. Então a gente começou a pensar em camadas da sociedade que fossem pouco atendidas, que precisassem de uma atenção maior da gente que pesquisa e que faz projetos como esse. Foi então que a gente teve a ideia de unir nosso conhecimento em programação e computadores com a comunidade de PCD, que é a comunidade de pessoas com deficiência. E um pensamento que também veio junto com a gente durante esse momento foi o momento da pandemia, que a gente está passando por diversos problemas, não só de saúde, né, mas também problemas de saúde mental, problemas financeiros. A gente queria saber como a gente conseguiria ajudar as pessoas da comunidade de PCD com essa, não só com a pandemia nesse momento, mas quando passar a pandemia e tudo voltar ao normal. Então, a gente pesquisou muito e a gente conseguiu encontrar isso, que é um sistema de qualidade de vida. É um sistema que mostra pra gente quais são as bases para ter uma qualidade de vida boa e uma vida saudável. Esses fatores vão desde fatores cognitivos e emocionais até atividade física, moradia, trabalho. E um dos fatores que chamou muita atenção e que a gente ficou muito atraído foi a questão da questão social e recreativa. Muitas vezes, as pessoas com deficiências não têm acesso à recreação e lazer, que é uma das partes fundamentais para ter uma qualidade de vida boa, porque elas são cerceadas por não terem condições igualitárias como todo mundo para participar das atividades recreativas. Isso chamou muito a nossa atenção e foi então a partir daqui que a gente decidiu que ia fazer um projeto que atendesse a área de entretenimento para pessoas com deficiências. Analisando os deficientes no Brasil, a gente viu que uma camada de deficientes que era muito pouco assistida por essa área de entretenimento, principalmente a área dos jogos, era a camada de deficiência motora, que é uma camada muito grande. 24% da população brasileira é deficiente, e desses 24%, 13 milhões são deficientes motores. Em uma pesquisa rápida também, através de jogos, a gente não achou jogos que contemplassem esse público. Isso é uma coisa que chamou muito nossa atenção. Além disso, 7% da população brasileira é deficiente motora. Isso foi uma coisa também que chamou muito a nossa atenção, por não ter jogos específicos para esse público, jogos que não atendessem à demanda desse público. Outra coisa que chamou a atenção, como eu falei anteriormente, foi a questão da pandemia e a questão da saúde mental. Para você ter uma ideia, no Brasil, 9,3% da população brasileira sofre com ansiedade durante a pandemia. E os pensamentos negativos, como tristeza ou ficar deprimido pela situação que a gente está vivendo, cresceu de maneira muito grande entre os dois sexos, masculino e feminino, durante esse momento que a gente está vivendo. Se a gente parou para pensar que nós, que somos pessoas que temos plenas condições de fazer tudo que a gente quiser, imagina pessoas com deficiência, que têm limitações físicas que não permitem elas a fazerem o que elas querem de verdade. Foi com base nisso que a gente imaginou um projeto que conseguisse atender essa camada da população. A gente imaginou um projeto, então, que será uma plataforma de jogos clássicos, que contenham jogos como Pac-Man, Space Invader, como está aqui simplificado para vocês. Esses jogos serão mediados por uma BCI, uma interface cérebro-computador, que será controlada por um capacete de EEG. Esse capacete será colocado na cabeça das pessoas e as pessoas conseguirão controlar a plataforma, desde menus, configuração, até a jogabilidade em si, apenas com a força do pensamento. Para isso, a gente vai mostrar agora mais adiante como vai funcionar a nossa plataforma e como a gente vai conseguir fazer esse projeto se tornar realidade para dentro dessa camada tão necessária da nossa população. Oi, eu sou o Henrique e, como o Guilherme já disse, eu vou estar iniciando a explicação de como a nossa plataforma irá de fato funcionar. Para começo de conversa, nós dividimos o nosso projeto em 3 etapas. A primeira foi analisar o nosso problema, para pensar como que nós conseguiríamos criar essa plataforma. A segunda foi a escolha dos equipamentos que nós utilizaríamos para controlar essa plataforma. E a terceira, quais informações nós iríamos analisar com base nesse equipamento que nós escolhemos. Os materiais para esse projeto foram o capacete EEG, que é o equipamento que nós escolhemos para o nosso projeto, e ele será adquirido com base na verba que a APM do Cutuca irá liberar para a gente. O segundo equipamento é um banco de dados proveniente de outro estudo feito com EEG, contendo dados de imagética de 5 áreas diferentes do corpo. Imagética
vai ser o tipo de dado que nós vamos analisar no nosso projeto. Quanto aos equipamentos, eu já disse que o escolhido foi o EEG, mas também existiam outros dois que poderiam funcionar num projeto com as mesmas propostas do nosso, só que nós deixamos eles de lado pelos motivos que eu vou demonstrar agora. O primeiro é a eletrocorticografia, que é uma técnica parecida com a eletroencefalografia, só que ao invés de utilizar um capacete por fora da cabeça, os sensores eletroencefalográficos são colocados diretamente no córtex cerebral. Então, nós deixamos essa técnica de lado, porque ela é uma técnica invasiva, e como eu já expliquei, necessita de cirurgia, e não seria nada prática para o nosso projeto. A segunda foi a eletromiografia, que é uma técnica mais recente, diferente da eletroencefalografia, e ela analisa, ao invés dos impulsos no nosso cérebro, ela analisa impulsos elétricos nos nossos músculos. Teoricamente, essa técnica poderia nos oferecer uma variedade maior de dados, só que é uma técnica não tão inclusiva, o que vai contra a proposta do nosso projeto. E ela não é inclusiva porque, por exemplo, uma pessoa com paralisia que não tem a capacidade de mexer alguns músculos do corpo não poderia usufruir de uma plataforma que utilizasse a eletromiografia como forma de captação de dados. E a terceira, que foi a escolhida, a vencedora, foi a eletroencefalografia, que é uma técnica não invasiva, e ela se encaixa bem na proposta do nosso projeto, que é fazer algo acessível, que várias pessoas podem usar. É um equipamento mais inclusivo do que a eletromiografia e a eletrocorticografia, e mesmo não tendo tanta precisão quanto a eletrocorticografia, ela tem precisão suficiente para conseguir controlar a nossa plataforma. Quanto aos dados agora, nós iremos explicar agora quais dados nós cogitamos utilizar e por que nós escolhemos a imagética e o que é imagética no fim das contas. Como eu disse, nós escolhemos a imagética para o nosso projeto e para conseguir coletar os dados da imagética, nós analisamos os sinais provenientes da parte 3 do nosso cérebro. Essa aqui é uma ilustração mostrando quais funções cada parte do nosso cérebro desempenha. E a parte 3 é assim, amarelo, abaixo da parte roxa e acima da parte azul claro. É uma área pequena, mas ela é, digamos, rasa. Então é fácil para o capacete eletroencefalográfico coletar os dados provenientes dela. Só que ela não é o único tipo de dado que o capacete eletroencefalográfico consegue captar. Ele também consegue captar dados sobre funções involuntárias, como sentimentos, e outros dados que não são úteis para interface cérebro-computador. Eu sou o Matheus e eu vou continuar falando sobre quais dados a gente escolheu do EG. Então a gente tinha a opção de captação de emoções também, só que ele não era muito bom para o nosso projeto, porque você não consegue decidir qual emoção você vai sentir. Então ele não fica muito bom para usar como controle de um jogo. Depois disso, a gente viu que tinha pessoas que estavam estudando a captação de letras pensadas. Então a pessoa pensava numa letra A ou numa letra B, e usando os dados que vinham do EG, eles conseguiam distinguir qual letra ela estava pensando. Só que para isso precisa de muito treinamento e a implementação é muito complexa também. E daí a gente chegou na captação de imagética. Na imagética, você detecta o pensamento de movimento de uma parte do corpo. Então, se a pessoa pensou em mover a mão, você detecta isso. Ela é muito mais prática, precisa de muito menos treinamento, tem controles suficientes, porque a gente quer fazer um projeto, e por isso a gente acha que é o que se encaixa melhor na proposta. É importante falar que na imagética, a gente consegue detectar o movimento mesmo de pessoas que não tenham essa parte do corpo ou que não consigam mover ela.
porque a gente coloca os eletrodos direto no cérebro, então a gente detecta se o cérebro está mandando essa informação e não se a parte está realmente movendo. Daí depois que a gente escolheu a imagética, a gente chegou no homúnculo de Penfield, que é essa imagem que vocês podem ver. Do lado direito, a gente vê qual parte do cérebro se relaciona com o movimento de cada parte do corpo, e do lado esquerdo a gente consegue ver qual parte do cérebro se relaciona com a sensação tátil de cada parte do corpo. Ela vai ser menos útil para a gente agora, mas do lado direito a gente consegue ver quais partes do cérebro são maiores e se relacionam com a parte do corpo que a gente quer. Quando uma parte do cérebro é maior, é melhor a gente usar ela para os dados que vêm dela, porque o eletrodo vai ficar bem no meio e ele vai conseguir detectar a ativação de mais neurônios que são úteis para a gente. Então aqui a gente viu que as mãos, a língua e os pés são grandes e a gente achou um banco de dados que fazia exatamente a captação dessas partes do corpo. Então a gente vai usar ele. Agora a gente vai falar sobre o tratamento dos dados. A gente já falou da captação, que é como a gente posiciona os eletrodos, como a gente faz para pegar os dados. E ainda tem mais outros 3 passos, que é o processamento, a extração e a classificação dos dados. No processamento do sinal, a gente vai tirar os ruídos que vêm junto com o dado que veio do EG. Esses ruídos normalmente acontecem por conta de variações na rede elétrica ou por conta de outras partes do cérebro que ativaram junto com as partes úteis que a gente estava vendo. Então, um sinal com ruído, ele se parece bastante com esse, e as informações úteis estão embaralhadas junto com informações que a gente não precisa. E o que a gente quer nessa parte vai ser tratar o sinal e deixar ele mais parecido com esse. Depois a gente vai fazer a extração dos atributos. A gente vai olhar o sinal e a gente vai tentar detectar qual parte do sinal ela parece ser mais importante, ela parece ser mais diferente das outras. Essas partes provavelmente vão indicar um comportamento diferente da pessoa. Por exemplo, se ela mexeu alguma parte do corpo que a gente está olhando. E a gente vai guardar esses sinais, essas partes diferentes, dentro de um vetor. Um vetor é uma listinha de coisas. E o tamanho desse vetor, quanto mais coisas a gente colocar dentro desse vetor, mais eficiente vai ficar depois a detecção do que a pessoa fez. Só que também, quanto maior ficar esse vetor, mais demorada vai ser para o computador processar esse vetor para decidir o que a pessoa fez. Então a gente tem que achar um meio termo aí de qual vai ser o tamanho do vetor. Daí a gente vai para a classificação. A gente vai usar algoritmos de machine learning, eles vão olhar o vetor e eles vão descobrir qual é o movimento mais provável que a pessoa tenha feito, ou a ausência de movimento. E daí a gente vai chegar na interface de controle, a gente já vai estar com uma coisa mais provável que a pessoa fez, e a gente vai relacionar isso com o movimento no jogo. Então, se quando a pessoa mexe a mão, o personagem dela tem que pular, aqui a gente vai fazer o personagem dela pular. Além desses 4 passos, claramente a gente tem que fazer a plataforma do jogo, mas esse é um processo mais convencional, a gente não vai falar aqui.